Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo doçura. Sou Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer alfajores deliciosos. Os ingredientes da massa são 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 120 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de fermento em pó, um ovo, clara e gema juntos, 220 gramas de amido de milho e mais ou menos 200 gramas de farinha. Eu digo mais ou menos porque às vezes sobra um pouco e às vezes você precisa acrescentar um pouco mais para chegar no ponto da massa. Vou misturar aqui na minha bacia a manteiga, o ovo, o açúcar e o fermento em pó e depois eu venho aí com a farinha e com o amido para dar o ponto. É uma massa muito gostosa, ela é fácil de fazer, porém você tem que tomar cuidado porque ela quebra também com muita facilidade, por causa da manteiga e do amido. E é isso que faz ela ficar tão deliciosa, que ela desmancha na boca, sabe? E para desmanchar na boca, é claro que também dá trabalho para fazer, né? Mas é só tomar todo o cuidado que dá certinho e é maravilhoso. Então eu vou colocando, ó, mexendo com a colher. Até que não dá mais para mexer com a colher, a gente põe a mão na massa mesmo e tem que sentir a textura, tá, gente? Como eu falei antes, né? Você vai sentir, o ponto tem que ser o suficiente para você abrir a massa, então tem que sentir mesmo. Aí eu vou colocando, o amido eu coloco tudo de uma vez, daí a farinha eu vou colocando aos poucos, para chegar no ponto certinho. Nessa massa aqui que eu gravei, deu bem certinho o que eu tinha separado, as 200 gramas de farinha, não sobrou e não faltou, mas às vezes acontece. Bastante também por causa da textura da manteiga, né, que dá diferença, às vezes você coloca mais ou menos farinha. E também o tamanho do ovo, né, a gente fala um ovo, mas tem uns que vem maiorzão, tem uns que vem menor, daí isso vai alterar então na quantidade também de farinha. Mas vai amassar e vai colocando a farinha até que vai chegar ao ponto que você vai conseguir abrir ela. Vou terminar de amassar aqui na minha mesa, que é mais fácil. Jogo farinha para não grudar. E vou sovar, não precisa sovar que nem massa de pão, não. É só para juntar mesmo tudo, tá, gente? Também não precisa deixar descansar depois. Tem algumas massas que o pessoal fala para descansar antes de assar, mas essa aqui não tem necessidade. Percebi que estava meio mole, coloquei um pouco mais de farinha, mas ainda era a farinha que eu tinha separadinha ali. Porque se é muito molinha, fica difícil de abrir, né? Mas também se vai muita farinha, depois ela fica meio seca, ruim de comer. Então tem que ser no ponto certo. O suficiente para você conseguir abrir a massa sem se incomodar, já tá bom. Separei em duas partes para ficar mais fácil de abrir. Espalhei bem minha farinha. Joguei um pouquinho de farinha também em cima dessa massa e no meu rolo, porque como eu falei para vocês, ela é uma massa que ela derrete, então ela quebra também muito facilmente. Então é importante jogar essa farinhazinha embaixo e em cima. E aí você corta conforme o cortador que você tiver aí, tá, gente? Pode ser menorzinho, maiorzinho. Eu vou fazer os meus pequenininhos aqui. Você pode cortar com um copinho também, ou o que tiver aí. Pode ser quadrado, redondo, formato que tiver. Se for fazer com a criançada, dá pra se divertir, fazer outros formatinhos, né? Tem que colocar com um papel manteiga, se colocar direto na forma, depois você não vai conseguir tirar, tá? E tem que pegar com todo cuidado nessa hora, porque quebra antes de assar e quebra depois de assar também. Então toma todo cuidado. É muito boa essa massa, mas nessa hora você tem que tomar bastante cuidado. Ela cresce, então você coloca aí com uma distância de pelo menos um dedo de um para o outro e leva ao forno. O forno já está pré-aquecido, mais ou menos 200 graus. Assei todas as minhas aqui, ó. Vai uns 5 minutinhos já tá assado. Fica de olho aí. Em cima ela costuma ficar bem branquinha, mas embaixo ela fica mais assadinha, ó. Mas tá bem assado no caso, né? Só que ela fica branquinha mesmo. Vou rechear com esse doce de leite, maravilhoso doce de leite que eu uso aqui, Portão de Cambuí. Eles enviam pro Brasil inteiro, tá, gente? Vem nessa bisnaga, olha que praticidade. É só apertar ali e o recheio já sai perfeitinho. Na hora de rechear, é importante você usar a bisnaguinha assim, ou uma outra de confeitar se você tiver, porque se você for fazer com uma faca e
pressionar a faca ali, ela quebra, tá? O biscoitinho. Ele é bem sensível, como eu falei antes, mas derrete na boca e é muito bom. Para cobrir, eu uso a cobertura fracionada, que serve justamente para banhar, né? E também coloco sobre papel manteiga. Eu uso esse garfinho que é de virar bisteca, né? Porque eu não tenho aqueles especiais, mas uma vez eu comprei e não vi muita vantagem também não, daqueles que são de bolhar docinho mesmo. Então eu uso esse aqui que é bem mais prático para mim. Deixa escorrer o máximo possível para não dar muita rebarba, né? E coloca ela sobre o papel manteiga. Sempre que você vai banhar qualquer produto, né, tem que colocar sobre o papel manteiga para não grudar depois, senão depois não solta, né? Aí quebra tudo, estraga tudo, não dá certo, né? Faz todo o trabalho para depois, por último, estragar. Não, né? Banhei todos os meus aqui, levo rapidinho na geladeira, menos de 5 minutinhos na maioria das vezes, a não ser que seja muito calor. Já tira e agora a gente vai dar uma decoradinha simples. Aqui eu derreti uma cobertura fracionada branca, coloquei no meu saquinho e fiz um buraquinho pequenininho. Faz aquele movimento de ida e de volta. Faz esse riscadinho que é muito simples, mas que faz todo aquele charme, né? Mas, claro, você pode fazer decorado, fazer com algum tema de festa. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça aí de algum tema, comenta aqui embaixo para eu saber, tá? Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo #listraçãotop, para eu saber que você está assistindo aí todo o nosso vídeo. Vou fazer aqui em todos eles. Se tiver calor, precisa levar na geladeira. Se não tiver calor, ela vai secar rapidinho, que essa cobertura é só um pouquinho, ela seca facinho. Secou, a gente vai tirar a nossa rebarbinha. Eu tiro com a tesourinha, pode tirar com a faca também, para dar aquele acabamento, fica bonitinho. E depois é só embalar. A embalagem você pode usar a embalagem de sua preferência. Eu vou mostrar duas formas para vocês aqui, embalando o unitário nesses saquinhos de celofane, saquinho bem simples, né, que a gente compra na loja. Você vai lá e veja qual é o tamanho que você encontra, porque eu sempre falo para vocês, eu não me atino à numeração dos tamanhos. Eu vou lá na loja e vejo quais as opções e olho, opa, esse aqui vai dar certo para esse aqui vai dar certo para aquilo, tá? Bandejinha eu coloco 4. Tem as bandejinhas maiores e menores também, né? Fica a seu critério. Então, você pode vender unitário, você pode vender em bandejas, você pode vender em kits, você pode fazer decorados para festa, pode colocar no palitinho também, fazer pirulito de alfajor, que é muito legal. E fica bem a seu critério, né? Pode vender em todas as opções também. Coloquei um lacinho aqui só para fazer aquele charme e cortei um para vocês verem por dentro. Olha que sensacional! Façam aí, não precisa muito equipamento, não é uma receita tão cara. E é muito gostoso, pode fazer para você comer aí ou pode fazer para vender. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!